No último editorial, eu trouxe para vocês uma matéria de O Globo. E nessa matéria, mostrava que Lula estava mais perdido do que tudo. Ele discutiu com o Padilha porque ele foi pego de surpresa com o resultado da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Ou seja, ele sequer sabia ao certo que a presidência, quem tinha escolhido era o Lira. E ainda questionou o Padilha, falando: por que você não me avisou? Ou seja, mostra a falta de diálogo do governo petista. Uma outra matéria que eu trago agora para vocês mostra o quanto o jogo está sendo muito mais difícil do que Lula imaginava. Escanteada, presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, fica apagada e isolada em decisões do governo Lula. Nesse editorial aqui, que é do Terra Brasil Notícias, ele mostra o quanto algumas pessoas que imaginavam que teriam um protagonismo no governo PT estão sendo jogados aos cantos. E mais cedo ou mais tarde vão guardar uma mágoa e um rancor do Lula, e isso vai se reverter contra ele. É uma característica básica: aquele que é traído tende a querer se vingar. Aquele que é traído na política tende a querer dar com a língua nos dentes. Vamos citar outros exemplos? André Janones, por exemplo. André Janones também está por aqui com o governo Lula porque foi escanteado em todos os sentidos. Marina Silva foi traída, tá? Pé da vida com o Lula. Enfim, muito mais disso ainda será visualizado no governo Lula. Olha só o que diz esse editorial aqui do Terra Brasil. A presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, foi mesmo escanteada. Sua ausência do processo decisório do governo que ajudou a eleger tem chamado a atenção da classe política de Brasília. Entre petistas, circulou uma história de que a decisão seria da primeira-dama Janja. Gleisi tenta mostrar serviço juntando-se ao baixo clero, olha só, pessoal, reduzido ao baixo clero petista da esquerda para bater boca com a maioria conservadora da CPI do MST, onde é apenas suplente da comissão, que investiga as invasões criminosas. As informações são da coluna Cláudio Humberto do Diário do Poder. Gleisi já não é convidada para as decisões mais banais do governo. Sobra para ela a presença institucional apenas em factoides do Planalto. Ela foi ignorada, por exemplo, para a reunião que bateu o martelo de Cristiano Zanin, como futuro ministro Supremo. A presidente do PT tampouco foi acionada, nem se ofereceu para defender o arcabouço fiscal de Fernando Haddad da Fazenda. Então presta atenção, o governo Lula vem implodindo, aos poucos. O namorado da Gleisi Hoffmann, que é o Lindenberg Farias, ele partiu para cima do Rui Costa e teceu críticas gravosas sobre ele, xingando ele. Isso porque ele sequer foi indicado à CPI de 8 de janeiro, onde ele queria participar. A grande questão é que o PT participou hoje de um racha interno. E as más línguas dizem que a responsável por esse racha é a Janja. Lembrando que a Janja não tem força política nenhuma. E no final das contas, nomes fiéis ao Lula podem abandoná-lo. Podemos citar aqui Haddad, podemos citar a Gleisi Hoffmann, o Lindenberg, a Marina Silva, dentre outros nomes que estão apoiando Lula, o Janones, e que logo logo vão pular fora do barco. Grande parte da mídia também já pulou fora do barco. Jornais que outrora só teciam críticas a Bolsonaro entenderam que agora é hora de criticar Lula. Você pode pegar o Estadão, a Veja, a Folha de São Paulo, até o UOL está embarcando nessa história de partir para cima do Lula agora. Mas o racha não para por aí. Outra matéria que eu vou trazer para vocês é do Hora Brasília. Olha só, racha no PT. E a briga agora é entre Zé Dirceu e Rui Costa. Olha só o que o Zé Dirceu disse sobre Rui Costa. Foi um erro nomeá-lo a ministro. Zé Dirceu declarou que foi um erro Lula nomear Rui Costa para a pasta, porque ele não tem habilidade política nenhuma.
Liderado pelo comandante da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, o Centrão pressiona o presidente Lula a realizar uma reforma ministerial, a fim de aumentar a influência dos deputados na esplanada e, ao mesmo tempo, reduzir a participação de nomes indicados por senadores. A meta do grupo é controlar uma pasta com capilaridade pelo país, orçamento bilionário e engrenagem pronta para a liberação de emendas parlamentares. Enfim, a grande questão agora é como Lula vai lidar com a perda de poder. Lula, no primeiro e segundo mandato, era o todo-poderoso. O cara que tinha opinião pública, o cara que a mídia afagava, o cara que tinha deputados e senadores na sua mão e tinha o petrolão e também tinha o mensalão. Tudo isso acabou agora. O que resta para Lula agora é só o orçamento secreto que ele tanto criticou do Bolsonaro, que só num dia ele liberou 1,7 bilhões para comprar parlamentares. E agora, com esse racha, mostra que a qualquer momento pode ser que Padilha venha a cair, ou seja, a briga está ficando feia. Estão querendo a queda de Rui Costa, estão querendo a queda de Padilha e tem muitos outros aí que podem cair do governo Lula. Tanto é que eu já tinha falado sobre essa matéria, eu retorno ela agora. Os deputados da Câmara do Distrito Federal, eles pediram a demissão do Rui Costa por causa de falas sobre Brasília. E não só isso. Isso é só uma cortina de fumaça, a fala sobre Brasília de Rui Costa. A verdade é que eles não estão gostando nem um pouquinho da articulação. E adivinha? Foram os da oposição, não foram? Foi só a turma do Bolsonaro que pediu a queda do Rui Costa. Você não acha? Se acha, errou e errou bonito. Olha só esse editorial do Antagonista que traz aqui o líder do PT na Câmara Legislativa do Distrito Federal mandando um recadinho caloroso para o Rui Costa, também do PT. Dá uma olhada aqui. Ô, gente, eu estava vendo aqui uma declaração muito infeliz do ministro da Casa Civil do governo do presidente Lula, o Rui Costa. Lá no interior da Bahia, em Itaberaba, ele numa inauguração falou que Brasília é a ilha da fantasia e que a capital da República não deveria ter sido mudada para cá. O ministro Rui Costa. Foi exatamente a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília que fez com que a Bahia se desenvolvesse. Houve a interiorização do Brasil, a integração nacional. O Centro-Oeste não seria o produtor de alimentos e de riqueza que é hoje se não tivesse tido a transferência da capital. O Norte do Brasil não seria a potência que ele é hoje se não tivesse tido a transferência da capital. O estado do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, da Bahia, do Ceará, não teria se desenvolvido tanto se a capital não tivesse sido transferida para cá. Portanto, ministro, é que Brasília precisa de mais atendimento, precisa de mais carinho por parte do governo federal, coisa que o presidente Lula teve muito no governo anterior. É isso que Brasília precisa, ministro. Brasília não precisa de ninguém falando mal da gente, até porque já falaram muito mal de Brasília. Pense antes de falar mal do Distrito Federal. Pense antes de falar mal de Brasília. Eu sei que foi um momento infeliz da sua vida. Até acho que o senhor vai pedir desculpa aos brasilienses, né? Aos candangos, né? Com essa história de que é a Ilha da Fantasia. Talvez a Ilha da Fantasia, ministro Rui Costa, o senhor quis se referir ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional não é Brasília. Talvez o senhor se referiu aos prédios do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é Brasília, ministro. O Palácio do Planalto não é Brasília. Brasília é seu povo, pulsante, trabalhador, honesto. Essa é Brasília que o senhor precisa conhecer. O melhor que eu posso citar para vocês aqui para encerrar esse editorial é a fala do Gabriel Contador, tá? Não é o Gabriel Pensador, mas se bem que poderia ser nesse caso. Escreveu: briguem, briguem, briguem. E eu concordo. Briguem. Deixem os seus egos tomarem conta. Assim, vocês deixam de fazer tanto mal ao Brasil.